Como você está? Acabamos de assistir uma pregação com o nosso reverendo Hernandes Dias Lopes e agora começam sempre juntos. Eu convido você que estava aí assistindo, por favor, não saia, permaneça aqui com a gente no nosso canal, nessa nova programação da sua tarde, aqui da IPP TV. Hoje eu começo diferente, apesar de já ter começado igual, né? Mas vamos lá. Olá, Deus, sou eu de novo. Quem nunca falou isso? Quem nunca teve esse sentimento de estar ali, né, repetindo um pedido para Deus ou repetindo algumas questões da nossa vida e aí sem entender por que aquilo tudo está acontecendo com a gente? O tema de hoje é esse, mas nós vamos falar sobre a insistência. E eu te faço uma pergunta. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Como tem sido a sua conversa com Ele, a sua oração? Esses momentos que você tem dedicado para Ele. Você é daqueles que faz um pedido para Deus e aguarda? Ou você é daquele que faz a campanha de oração, né? Acorda, pede, à tarde pede, à noite pede, o mesmo pedido, né? E ali fica aguardando ansiosamente. É importante, antes de continuarmos e eu conversar com o nosso pastor Tiago Henrique, que está me aguardando ali sentadinho para a gente começar o nosso bate-papo, é importante nós entendermos o significado da palavra insistência. E aí eu separei alguns aqui, por mais que pareça óbvio, né, gente? Mas eu separei aqui, ó. Teimoso, perseverante, que não desiste, que insiste e se esforça muito para obter o que quer, que incomoda alguém, importunando esta pessoa, uma pessoa maçante, que se repete muito, com insistência, reiterado, repetitivo. Nós temos muitas definições para essa palavrinha, mas hoje nós vamos ver de forma bíblica como que ela é citada, né? Então, juntos agora, juntamente ali, né, com o nosso pastor Tiago Henrique, nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Olá, pastor, boa tarde. Boa tarde, Tainá. Muito bom estar aqui com vocês. Também boa tarde para você que está nos assistindo aqui. Seja muito bem-vindo a este programa Sempre Juntos e também a este tema de insistência. Você é insistente? Depende, pastor. Às vezes, sim. Eu não sei se eu sou insistente. Eu não sei. Tá aí, eu fiquei tentando. Eu não parei para pensar nisso. Mas eu acho que nós somos insistentes, né? Depende do nosso grau, nosso interesse ali, né? Depende do interesse, depende da nossa disposição e depende do quanto aquilo é importante para a gente. Exatamente. Também, né? Se é algo que a gente quer muito, é óbvio que a gente não desiste de cara, né? A gente vai continuar insistindo, vai com jeitinho ali falando com Deus. E é justamente isso que eu quero saber. Como que a gente deve conversar com Deus nesses momentos, né? Nesses quereres que a gente, né, tanto almeja, né? Acho que é importante isso, né, pastor? Sim, eu acho que a grande questão aqui que nós temos que falar, por exemplo, vamos definir a insistência, né? Nós temos aí aquela pessoa de forma negativa, insistente, que fica insistindo por uma coisa que a outra pessoa não quer fazer. Vamos colocar nos relacionamentos horizontais aqui, né? A pessoa ela não quer fazer, a outra fica insistindo para que de alguma forma ela responda ao desejo do seu coração. Agora, existe aquela insistência de uma forma positiva. O que é uma insistência de forma positiva? Em que a insistência faz com que talvez você alcance alguma coisa. Uhum. Só que aí está com o problema. Por que está o problema? Porque muito dessa insistência é definido na nossa oração a Deus. Porque muitas pessoas definem a insistência na oração como o fato de que se você insistir, Deus vai te dar. A pergunta é, podemos mudar o plano de Deus? É isso que eu sempre falo. Acho que não, a gente não muda o plano de Deus, mas tem um propósito da gente, às vezes, pedir bastante, né? E aí eu faço a minha pergunta para a gente começar. Quantas vezes nós devemos pedir, né, em oração para Deus algo que nós queremos muito? Uma vez só? E aguardar? Ou podemos repetir esse pedido por várias vezes, pastor? Isso depende. Depende por quê? Olha só que interessante. Nas Escrituras, nós temos aqui o ensino, obviamente, sobre a oração e como nós devemos orar. Primeiro que a oração, ela é um mistério. Quer dizer, nós temos nas Escrituras as explicações, né? Jesus ora ali, ensina os seus discípulos a orarem por meio da oração do Pai Nosso, colocando ali, né, um significado em como nós devemos orar e como deve ser a nossa vida
de oração. Nós temos orações no Antigo Testamento, as súplicas, as petições, nós temos as orações imprecatórias ali nos Salmos. Então, existe muito ensinamento, mas ainda que tenhamos todo o ensinamento possível, nós temos ainda um mistério com relação à oração. E por que eu falo isso? A Bíblia ensina, ela nos dirige, né, no fato de que o que devemos entender sobre oração. O próprio Jesus também ensina nos evangelhos a quem devemos orar e por quem devemos orar, que é pelo seu próprio nome, ao Pai. Só que quando chega em Romanos capítulo 8, nós temos Paulo dizendo assim, que o Espírito de Deus intercede por nós porque nós não sabemos orar como convém. Então você tem assim, por isso que eu falo que a oração ela também é um mistério. Ela funciona dentro dessa dinâmica também de um mistério. Agora, sobre a insistência, o quanto nós devemos pedir a Deus, eu acho que nós devemos não começar por esta pergunta, mas por uma pergunta anterior. A pergunta é, por que eu estou pedindo insistentemente para Deus? Aí vem o nosso coração. Exatamente, aí vem a avaliação do nosso coração. Sabia que ia chegar no coração. Existem alguns momentos nas Escrituras, por exemplo, quando os profetas estavam intercedendo pelo povo. No caso de Jeremias, por exemplo, Jeremias estava intercedendo pelo povo, orando a Deus. Deus diz assim, não interceda, porque eu não vou ouvir você. Eu vou cumprir o meu plano. Então, em alguns momentos assim, Deus deixa claramente a sua vontade em dizer assim, não ore por isso, porque eu não vou atender. Eu não vou fazer isso. Né? Em alguns momentos, Deus fala, por exemplo, se vocês me buscarem, se vocês orarem, quer dizer, o incentivo de Deus à constante oração da vida do seu povo. E há momentos que nós não temos, né? Nós temos, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo orando 3 vezes para que Deus tirasse o espinho da sua carne, e na terceira vez Deus diz assim, a minha graça te basta. Quer dizer, não continue orando, eu não vou tirar esse espinho da sua carne. Então Deus deixa claro para a vida do seu servo, para a vida do seu povo, que não era mais para orar. Né? Nesses casos específicos, porque Deus não iria atender a oração tanto de Paulo quanto de Jeremias em outro momento. Agora, por outro lado, né, em alguns momentos das Escrituras, nós temos a insistência da oração de alguns homens, de algumas mulheres, né, que então eles são respondidos pelo Senhor. O Senhor os responde, eles então viveram com perseverança diante do Senhor na oração. Então eles estavam lá, Deus, aqui sou eu de novo. Deus, sou eu aqui de novo. Né? Agora, nós não podemos ligar esse fato ao fato das orações vãs, que o texto de Mateus proíbe, né? Jesus fala sobre isso, que aquelas vãs repetições. O que é a vã repetição? É a religiosidade. É você recitar orações ou recitar rezas sem nenhum significado espiritual para aquilo. Agora, enquanto a oração insistente, que as Escrituras também ensinam, é aquela oração que eu chego diante de Deus, mas eu não estou ali para mudar a Deus, mas para que Ele faça a sua vontade. E até o momento, talvez eu não tenha uma resposta, porque Ele ainda não me deu. Porque Ele ainda não fez. Então eu posso continuar orando. Por que isso é importante entender? Existe hoje um misticismo envolto aí dessa questão da oração. Ela é um mistério, como eu disse aqui. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus intercede por nós. Então, em muitos momentos, nós pensamos que é ensinado, muitos não pensamos, mas o que de certa forma ensinado hoje é que a insistência da oração é o que vai fazer que Deus te responda. Né? Ou seja, porque eu disse que depende, se eu estou ali pensando que o poder da oração ou a insistência da oração vai fazer com que as coisas aconteçam, então a minha insistência ela está equivocada. Porque eu devo continuar insistindo como perseverante na confiança que Deus pode fazer, mas que não é propriamente o meu poder de oração ou a minha insistência que vai fazer com que Deus mude os seus planos. Ao contrário, se eu estou insistentemente ali, Deus vai mudar o meu coração, vai me moldar à vontade dele e vai fazer que eu entenda. Né? Eu vou contar uma experiência muito particular. Assim. Alguns anos atrás, eu estava em Arapongas, Paraná, eu fui pastor, né, no trabalho de implantação de igreja ali por 5 anos. Né? Luana e eu, nós morávamos ali, ainda não tínhamos filhos, depois de um tempo que a gente foi ter filho, inclusive ali em Arapongas também. E tinha uma família muito querida na igreja, que nós tínhamos muito contato, assim. E tinha um senhor, né, o seu Eliezer,
ele foi o primeiro, né? A primeira pessoa que talvez ali eu evangelizei quando eu cheguei ali. E aí então que ele legal. conheceu a Cristo, o Senhor o salvou. Então nós tínhamos todo aquele envolvimento, aquela questão, né? E ele era assim, tinha 70 e poucos anos, né? Sua esposa era falecida, já ele morava junto com a filha. Mas era um senhor assim muito amável. E ele fica doente. E ele então começa a passar os dias cada vez mais doente, doente. Eu, a filha, o cunhado, né? A família sempre orando para que ele se recuperasse. Deus, que haja recuperação, haja recuperação. Ele vai ao hospital, ele volta, a gente acha que Deus está me dando uma esperança. Só que, Tainá, eu não sei exatamente explicar com todas as palavras possíveis que eu tenho aqui, mas chegou um momento que eu, a filha, e ele também, o próprio Senhor, e nós entendemos assim, olha, Deus quer o levar. Tanto que ele tinha muito medo de partir, não porque ele não tinha certeza da salvação, mas o medo, a morte nos traz o temor, né? E aí chegou o momento que ele disse assim, pastor, eu estou pronto. E aí nós entendemos assim, ok, então nós não vamos orar mais para que Deus o cure, mas para que o Senhor lhe dê paz e contemplação da eternidade, para que ele possa então lidar com esse momento. E aí todos os dias, né, eu, a filha, a família, fazíamos pequenos devocionais com ele sobre o momento, que então ele iria partir e a esperança, e de repente aquilo trouxe alegria para o nosso coração, por mais que nós o amávamos, né, família, e grande tristeza em perdê-lo, mas nós falamos assim, Senhor, Tu sabes todas as coisas e nós não queremos mais insistir nisso. O Senhor tem preparado, nós estamos percebendo que o Senhor quer o levar. E aí nós começamos a orar, e eu lembro que no dia que nós estávamos ali no culto fúnebre, foi um momento tão pacífico assim da família, porque de certa forma eles assim, não, pensavam assim, essa foi a vontade de Deus, não só naquele viés, né, naquela premissa de dizer, foi a vontade de Deus, mas lutando contra, mas nós entendemos que o Senhor queria realmente levá-lo naquele momento, e aí nós paramos de orar, paramos de insistir, porque sabíamos, né, de alguma forma, que ele não ia ser curado. Então, assim, a vida, como eu disse, é um mistério, e se eu estou ali para mudar a Deus, então a minha insistência é equivocada. A minha insistência... E aí muitas pessoas pegam aquela parábola do juiz iníquo e da viúva, como se fala, tá vendo? A insistência mudou o juiz. Ali é um nível de um homem que é mau. E aí o Senhor diz assim que se você pede uma coisa para um homem que é mau e ele pode fazer aquilo que é bom, quanto mais o caráter do próprio Deus. Então a ênfase, muito mais do que na insistência, é no caráter de Deus que dá coisas boas porque Ele é bom. Né? Então, depende, eu disse, depende de como estamos fazendo isso. Se acreditamos que pela insistência vamos vencer a Deus, então estamos equivocados. Mas se insistimos porque temos fé e sabemos que Deus pode fazer, então, Senhor, estou aqui humildemente, pedindo que o Senhor já sabe, mas o Senhor me ensina a pedir, e eu estou aqui porque eu acredito que o Senhor pode fazer, até que o Senhor diga para mim, não, então, Senhor, eu vou entender, mas se o Senhor não quiser fazer, por favor, conforme a minha vontade, a sua vontade ao meu coração, para que eu possa, então, amorosamente, tranquilamente dizer que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ai, amém. Pastor, eu até tinha uma pergunta aqui, não vou fazê-la, porque o senhor já respondeu, mas eu quero fazer uma outra. Nós temos um dos programas aqui, eu não sei se já foi para o ar ou é um tema futuro, a gente acaba trocando tudo, né? Mas é essa questão da gente entender, né, a vontade de Deus, ouvir a voz de Deus. A gente quer ouvir a voz de Deus, esse é um programa futuro. E como que a gente quer ouvir, né? Muita gente de forma mística, tem gente que quer ouvir a voz dele mesmo, audível ali, de você estar em casa e no meio da oração você... Tainá, respondendo a sua questão. Às vezes a gente busca algo dessa forma e que não vai ser. Mas como o senhor já contou a sua experiência, eu queria saber para compartilhar para quem está em casa. Como saber, então, que... Porque é muito difícil também saber se... Olha, não está acontecendo agora, não acontece agora, mas nós temos tantos relatos, né, que um dia, um ano para nós é um dia para Deus. A diferença de tempo humano e de Deus é diferente, né, essa noção. E como que a gente percebe que talvez é o momento de acalmar, de
orar um pouco menos, talvez, repetir menos a oração, uma vez por semana, não sei, eu tô brincando assim, mas Sim. como que a gente lida com isso, pastor? Olha, eu assim, não vejo pontualmente um momento para Não dizer tem assim, uma regra. pare com isso, né? Mas a gente vai tendo as percepções e também as próprias respostas em outras situações da nossa vida em que nós podemos perceber. Eu lembro mais ou menos aqui, hoje é um dia de testemunhos. Aí, acho isso ótimo. Porque eu tô falando de uma coisa, assim, Falta um programa assim, né? quando, alguns anos atrás, não muitos, Ai, pouquinhos, tá, gente? quando Poucos. eu queria ir pro seminário, eu tinha na época 18 anos de idade, acho que ou 17, uma coisa assim. E eu muito queria ir pro seminário e quero servir ao Senhor, servir ao Senhor. E eu orei por um ano por isso. E Deus não me mandou pro seminário. Olha Deus só. não me mandou. Ele tinha que levantar recursos e tudo mais. Então, assim, a igreja aprovava, a minha família, mesmo não sendo cristã, né, deixava, tipo, vai, né, mais uma coisa assim. Mas eu orei durante um ano, eu, pastor, e eu não tinha recurso para ir ao seminário, né? A igreja não tinha, uma igreja pequena, nós não tínhamos recurso. E eu orei, e chegou um momento que eu falei assim, olha, eu acho que... E Deus me deu outras oportunidades de estudar, de crescer, de aprender, de amadurecer. Então, assim, acho que nem toda resposta nós teremos assim, ok, então eu vou parar de orar agora por isso, né? Mas a percepção de que outras coisas estão acontecendo e que a vontade de Deus está sendo feita porque ela é soberana, né? Então, assim, e também aquela ideia assim de ídolo, né? Quer dizer, eu quero que essa oração seja respondida porque isso se torna um ídolo para mim. E aí eu perco a visão de outras coisas que estão acontecendo na minha vida e eu paro de enxergar a ação de Deus. Porque se eu estou atento na oração, eu vou perceber outras coisas que Deus está fazendo e que talvez por uma porta que Ele abre, por uma permissão que Ele dá, eu digo, ok, então talvez não seja aqui. E eu lembro que o que o Senhor fez foi me permitir estudar de um outro jeito que eu achava que não teria, que não aconteceria, mas foi naquele momento que eu entendi assim, eu não quero, acho que não é, que Deus não quer que eu vá agora para o seminário, Ele quer que eu faça de uma outra forma. E foi. Foi assim. Aí depois de um tempo, eu estava indo para o meu trabalho, e aí eu falei assim, ai, se Deus me chamasse hoje para ir para o seminário como eu estava orando antes, eu não iria, porque agora eu estou estabelecido, eu tenho aqui meu trabalho, eu tenho meu salário. Sim. Não, agora é difícil deixar tudo, porque antes eu não tinha nada, agora eu tenho alguma coisa, eu não quero deixar, né? Tá aí na mesma semana, eu fui pro seminário porque eu estudava externo, eu queria fazer interno, eu queria trabalhar, eu queria servir integralmente, né? Só que Deus não permitiu naquele momento. Quando eu fui pro seminário para fazer uma aula, eu conheci um senhor, né, um grande amigo, o Antônio, e ele chegou para mim e falou assim, Tiago, você tem chamado para o ministério pastoral, por que você não faz seminário? Eu falei, algumas outras coisas, também assim, uma questão financeira, mas agora eu estou bem, eu estou estudando aqui, do jeito que, né, que Deus permitiu e tal. Aí, porque eu estava orando antes para ter dinheiro para ir para o seminário, e eu não tinha, não consegui. E naquele dia ele falou assim, vai para o seminário, eu pago para você. Aí eu falei assim, aí eu lembrei do que eu falei. Aquela semana. Na mesma semana. E depois eu lembrei do quanto tempo, assim, um ano orando a Deus. Sabe? Só que aí, Tainá, mas foi um ano perdido porque Deus queria fazer algo no futuro. Não, foi um ano de maior aprendizado na minha vida, porque primeiro eu entendi, não é a minha vontade. Segundo, a dependência de Deus. E terceiro, os planos do Senhor, eles não podem ser frustrados. E outra coisa, também não é o tanto que eu orei, mas Deus me moveu a uma vida de oração assim, para que Ele pudesse me ensinar, para que Ele pudesse mostrar para mim a sua vontade, porque lá na frente Ele ia me dar essa oportunidade. Então, aquele momento que a gente fala ora ou não, quer dizer, é a percepção. A partir do momento que Deus abriu uma outra porta, eu vou estudar, não é do jeito que eu quero, mas eu vou estudar, eu entendi, Senhor, obrigado, e eu vou viver isso daqui, né? Mesmo às vezes, chateado no início, mas fui. E depois de um tempo que Deus me deu a graça. Então, não há exatamente, a gente quer coisas sempre assertivas, né? Mas a oração, ela envolve um elemento de entrega. Porque Jesus nos ensina orando assim, que seja feita a sua vontade.
Então, Senhor, eu estou aqui, eu quero isso, mas talvez isso não seja a sua vontade. Então, que eu não trabalhe e que não lute contra a sua vontade, mas para que o Senhor use talvez a minha insistência para moldar o meu coração. Muito bom. Então, Tainá, nós queremos sempre a chavinha do sim e do não. Né? Exatamente. É isso? Não é. Nós temos as escrituras, elas direcionam a nossa vida, mas nós também temos que ter a percepção e a humildade que o Senhor nos ajuda a ter e a disposição, né, do fato de dizer assim, olha, Senhor, eu estou aqui pedindo, mas eu não quero de forma alguma fazer com que o Senhor mude os seus planos, eu estou aqui humildemente pedindo isso. Como eu acho que é importante ter essa visão. Então aí vem assim, tem aquela questão quesito do nosso imediatismo, de querermos respostas pontuais. Eu acho que entra também aquela questão do... A gente tem que manter o respeito com Deus, né? Exatamente. E saber que Ele é soberano e que a vontade dele é soberana. Determinismo. Eu estou aqui, Senhor, eu determino. Determino a Senhor, cura. nós não determinamos nada. Exatamente. Essa é uma outra questão que a gente vê acontecendo também Exatamente. muitas vezes. E se deixar o desejo do coração, né? De querer falar assim com Deus. Como se Deus fosse a lâmpada mágica, né? Agora eu quero isso e pede para que... Ou assim, né? Ou então naquele outro nível assim... Sabemos que a oração é importante, existem homens e mulheres de oração, mas o poder não está no fato de quem ora, mas a quem nós oramos. Esse é o fator principal. É isso também que eu acho Porque o que acontece? Às vezes eu posso falar assim, vou pedir oração para a Tainá, porque a Tainá é uma mulher de oração. Eu posso reconhecer sua vida de oração e dizer, que bom, graças a Deus por isso, né? Mas não é efetivamente a sua oração, né? É claro que devemos ter intimidade com Deus, inclusive em alguns momentos das Escrituras, Deus pede, por exemplo, quando acontece aquela situação com Abraão e Moisés, Deus pede para Abraão e Moisés interceder pelo povo, né? Deus pede, vai lá, que ele vai, ou com Jó também, os amigos de Jó, né? Sim. Vai lá porque Jó agora vai interceder por vocês. Mas a grande ênfase não está, obviamente, no poder dessa oração. Quer dizer, a oração efetivamente não tem o poder é de Deus, que opera por meio da oração. E olha que bênção, nós não conhecemos toda a vontade de Deus, né? Pelo menos assim, no sentido de que conhecemos completamente. Nós temos a vontade dele revelada nas Escrituras a nós, e ele então permite que a oração, para nós, é muito mais do que um meio de ser escutado, ouvido e atendido, mas de ser mudado e trabalhado. Quantas vezes você que está me assistindo aqui, coloca no chat se isso nunca aconteceu na sua vida. Se aconteceu, coloca aconteceu. Quantas vezes nós estávamos ali insistindo, orando, de repente a gente olha, tem aquela percepção, lendo as Escrituras, dizendo assim, Senhor, eu acho que a minha oração está errada, eu quero orar de outro jeito. Isso é o quê? Deus nos conformando à vontade dele. O Espírito intercedendo por nós. Quer dizer, eu estou ali para ser mudado, para ser transformado, mas por outro lado também, e aí quando nós oramos e somos atendidos, mudamos a nossa oração e somos atendidos, e eu vou além. Às vezes, meus irmãos, nós já fomos atendidos, só que ainda estamos orando de uma forma errada. E quando a gente muda a oração, a gente pensa, espera, Deus já me deu isso, Deus já me ofereceu isso, né? É verdade, acho que já tive essa experiência também, é muito interessante, no meio da oração, de você, ai Deus, me perdoe, Senhor. Pai. Então, você, olha, fica o convite, participe aqui no nosso chat, mande uma mensagem pra gente. Nós temos até pedidos de oração aqui, do Eduardo, ele pediu oração pro lar dele e pra vida e saúde dele também. Eu acho que esse é o momento de a gente interceder, orar por muitas pessoas pela saúde, né? Principalmente no tempo que nós estamos vivendo. Não é só a questão do Covid, né? Desse vírus, mas tantas outras, né, questões que é importante a gente orar. A Grace colocou toda a honra ao Senhor Jesus, reviva-nos, Senhor Jesus, restaura-nos, restaura a nossa vida, de oração para a glória do seu santo nome, bem sei que tudo podes. Isso mesmo. E a Andreina Queiroz, ela escreveu que eu possa ter essa intimidade com Deus. E a Rosalia, ela concordou com você, ela colocou verdade, que acontece isso mesmo. Exatamente. É o que a gente estava comentando. Pastor, então assim, muda tudo, acaba que quando a gente compreende que a insistência, que a nossa vontade, nosso desejo grande de querer algo está muito voltado, mais voltado ainda para o nosso coração, né?
E mesmo que a gente leia a palavra, a gente conheça, em algum momento nós temos nossas vontades, né? Nossos planos. Mas quando também a gente desiste, fala, ai, tá bom, parei, Deus não quer mesmo, então parei, não vou mais pedir isso, chega. Tem que também ter um bom senso e um cuidado para isso, para também não ser uma rebeldia, né? Ser um ato de chateação com Deus também, né? Ai, já não me ouviu mais, não vou mais pedir. A gente tem que ter esse bom senso o tempo todo no nosso relacionamento, né? Sim, tem um texto em Efésios, capítulo 6, o apóstolo Paulo escreve assim, olha só que interessante, se você ler Efésios com muito cuidado, você vai perceber o seguinte, Efésios capítulo 1, Paulo estabelece ali a obra da Trindade com relação à salvação do homem, né? Ele fala, então, sobre a eleição de Deus, sobre a obra de Cristo na cruz e o selo do Espírito Santo, né? Tanto que no verso 14 ele diz assim do capítulo 1, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ele está falando das pessoas que são seladas, marcadas, né, com o Espírito Santo, como pertencentes a Deus. Depois que Paulo faz uma explanação da obra dele, o que Paulo faz? Oração. Olha só. Por isso também eu, tendo ouvido a fé, aí ele vai dizer, não cesso de dar graças por vós. Paulo então começa a orar pelos irmãos ali de Éfeso. No capítulo 2, Paulo fala da morte que estávamos para a vida, que Deus faz isso conosco, e ele fala sobre os gentios e os judeus são unidos pela cruz. Depois, então, no capítulo 3, Paulo fala da vocação dos gentios, do seu apostolado. Ainda no capítulo 3, versículo 14, Paulo faz o quê? Ora pelos Efésios. Ele coloca assim, por esta causa me põe de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família. Então, Paulo faz uma exposição e ora. Paulo faz uma exposição e ora. E quando chega no capítulo 6, no verso 17, ele diz assim, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa palavra que Paulo usa, vigiar aqui, traz a ideia, Tainá, de percepção do momento da oração. E é interessante que Pedro usa uma palavra muito parecida na sua carta quando ele fala sede sóbrios em vossas orações. Quer dizer, ter conhecimento. Traduzindo, orar com inteligência. Orar com inteligência. E Paulo faz isso porque ele expõe as escrituras e fala, agora eu vou orar por vocês baseado nas escrituras. Ele expõe né, a obra de Deus, agora eu vou orar. Quando ele fala da vida, ele fala assim, eu oro para que os olhos dos vossos corações sejam abertos. Eu oro para que vocês entendam a profundidade do amor, a largura, a profundidade do amor de Cristo. Então perceba que ele ora com inteligência. Respondendo a sua pergunta, primeiro, eu posso deixar de orar porque talvez eu entenda que essa não é a vontade de Deus. E eu entenda, ok, o Senhor não tem me dado essa oportunidade, então ok, eu vou parar de orar, não por uma rebeldia, mas por um condicionamento à vontade dEle. Eu posso deixar também de orar por falta de fé. Ia perguntar se a falta de fé também interrompe... Exatamente, pela ideia de dizer assim, eu orei e Deus não me ouviu. Eu acho que então não é para acontecer. Quer dizer, nós temos que tomar cuidado, avaliar a situação, mas eu devo continuar orando. Quer dizer, enquanto há a esperança de ser orado, de ser pedido, de fazer súplica, tanto pela minha vida quanto pela vida de outras pessoas, objetivamente eu devo, né? Essa semana eu dei um estudo num grupo de pastoreio aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né, de irmãos tão amados e queridos, fui convidado por eles, e eu falei sobre a intercessão. E eu usei esse texto de Efésios. E aí, depois de tudo, né, nós fomos compartilhar um pouco, e aí alguém compartilhou assim, olha, essa palavra falou comigo porque eu deixei de orar pela salvação dos meus pais, e aí como se assim, não sei se vai acontecer, e é porque o texto fala em todo tempo, né, quer dizer, em todo momento. Então, a grande questão é se a insistência, ou a falta dela, advém de um coração que talvez esteja sem fé, então eu preciso tratar isso. Por que eu não estou orando? Porque eu não tenho fé que Deus pode fazer? Ou porque talvez eu tenho autossuficiência, eu posso resolver as questões? Né? E lembrando que a vida de oração e a insistência é muito mais do que a insistência em si, mas é o nosso relacionamento com o Senhor.
Então, Tainá, nós temos que avaliar por que deixamos de orar ou por que oramos. É porque nós não confiamos em Deus, não confiamos que Ele pode fazer, ou então nós estamos deixando porque entendemos que, ok, Senhor, eu quero orar por outras questões, ou aquilo, Senhor, não é tão importante para mim quanto eu achava, e eu sei que o Senhor é suficiente, é muito mais do que essa resposta que eu preciso. Muito bom. Eu queria de forma prática, assim, se o senhor pudesse, uma mensagem para a gente fechar esse tema de hoje. Nós temos, antes, né, nós temos alguns bons versículos, né, de Cristo incentivando a insistência, né, a da oração, de falarmos com o Pai. Nós temos essa orientação, né, do nosso Senhor ali. E como que a gente, então, deve se portar, principalmente nesse ano? Eu falo porque... Olha, pastor, nós temos um negócio, né? Vou compartilhar aqui também. Sim. Nós temos um negócio aqui, eu e meu marido e um casal de amigos. E essa sequência, né? Esse ano passado, esse ano, esses acontecimentos, né? Tem dificultado muito. E não é nós apenas, né? Eu vejo tantas outras pessoas conhecidas que tiveram portas fechadas, demissões em massa, amigos que perderam o emprego, e nós temos tantas pessoas que estão recebendo as cestas básicas porque também foram demitidas, né? As empresas Sim. foram fechadas, então estão precisando dessa ajuda. Fica até um convite para você, se puder, se tem condições hoje, você pode ajudar alguém, né? Fica o convite para fazer uma doação de cestas básicas, ou alguém que você conheça, tenha essa atenção com ela, esse cuidado, sabe? Cuide, né? Ajude. E aí, vinha aquele momento assim, nós orávamos, aí chega um momento assim, tá, né? Vamos ver o que vai acontecer então, a partir de agora. O coração está tranquilo, em paz. Já tinha outras coisas que já vinham dificultando um pouco mais, aí soma tudo, e aí você para e pensa, e ainda a gente está lá insistindo, né? E aí você para e pensa assim, as divergências, né? Um pensa, já está na hora de fechar, gente, já deu, está tendo dívidas agora, Sim. a conta está aumentando. Aí o outro vem e fala, não, mas isso vai acabar uma hora, vamos tentar segurar até a hora de acabar. E assim a gente com a vida, né? Nas decisões muitas vezes. E o que eu vejo de tudo isso? A oração, você estar bem com Deus e você saber que Ele é soberano. E que se você vai ter que passar por alguma situação difícil ali, todos juntos, nós estamos juntos. Sim. Se tivermos que passar por alguma situação, porque né, tem várias opiniões, eu acredito que também, se passar, não deixar isso abater, né? Eu estou falando de mim, mas para outras pessoas. Não deixar que a situação também te abata, né? Te deixe triste. Fechou. Tá bom. Ok, Senhor, obrigado. O Senhor foi soberano. Fez a sua parte? Fez. Fechamos antes. Podia dar certo ou não, mas, Senhor, o Senhor é soberano, sinto paz agora. A gente tem que também ter essa inteligência, como o senhor falou, Sim. ter essa cautela e estar ciente de que qualquer decisão é estar feliz com Deus, né? Quando Jesus estava no Getsemane, ele ora 3 vezes pedindo ao Pai que, se fosse possível, tirasse dele aquele cálice. O próprio Cristo, digamos assim, insiste numa situação. Mas ele tinha plena consciência de quem ele era, de quem Deus era, e, obviamente, da obra que ele deveria fazer, mas ele se submete à vontade do Pai voluntariamente por amor e por obediência. Nós temos também o próprio apóstolo Paulo orando, quer dizer, o apóstolo Paulo ensina sobre oração e ele insiste na oração. Então, a minha mensagem para você é que o véu foi rasgado. A obra de Cristo fez com que o véu que nos separava diante do Pai foi rasgado. Então, se nós temos oportunidade de estar ali, devemos estar ali. Devemos sempre estar ali, em todo tempo estar ali, na presença do nosso Deus, orando diante do nosso Deus. Olha só, em Hebreus capítulo 4, eu quero ler esse texto, eu amo esse texto. Por favor. Hebreus capítulo 4, versículo 14, diz assim, Hebreus capítulo 4, versículo 14, diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna.
Então, o texto da palavra de Deus nos ensina que devemos nos achegar constantemente ao trono da graça para que, em tempo oportuno, nós sejamos, então, atendidos pelo Senhor. Talvez já temos a resposta, mas talvez não. E estar ali, permanecer ali, meu irmão, nunca é perca de tempo. É sempre prazeroso, é sempre gracioso estarmos em oração, mesmo, né, não dizendo a insistência, mas um relacionamento a ponto de dizer, Senhor, olha, eu estou aqui, não estou compreendendo completamente a sua vontade, me ajude, Senhor. Eu estou orando por isso, mas eu sei que a vontade do Senhor é soberana. E, mais uma vez, né, eu sempre foco nisso. Eu estou aqui, Senhor, humildemente, para que o Senhor faça a sua vontade. Seja realizando aquilo que eu estou pedindo, ou talvez não, Senhor, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável em todo o tempo. Deus não desperdiça nada, né? Exatamente. Não existe isso. É tudo na medida, é tudo de acordo com o seu querer. Pastor, podemos então pedir uma oração? Claro, nós vamos orar. Não tem como falar de oração sem orar. Acho que a gente pode encerrar com a oração e depois Sim. a gente... ainda tem os vídeos. Tem um vídeo da Marcela. Pode pegar o clima aqui, orar, vamos orar? Né? Vamos orar. E aí depois a gente continua. Eu quero te convidar você para orar comigo. Nós estamos falando sobre oração e eu queria desafiá-lo, queria convidá-lo a orarmos juntos nesse momento, a orarmos pelas nossas vidas, para que Deus nos mantenha fiéis a Ele, para que o Senhor nos dê a graça de continuarmos perseverando e também orarmos por tantas pessoas que estão sofrendo nesse momento. Nós temos tantas mensagens de pessoas que estão sofrendo, né? E ontem nós estávamos numa reunião pastoral aqui, né, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Ai, começou ontem um culto novo. Sim, mas esse é um outro. Esse é um outro. Estávamos numa reunião com os pastores e o pastor Arival disse uma coisa assim que eu fiquei pensando, até compartilhei com a minha esposa. Ele disse assim, irmãos, né, tem muita gente sofrendo, mas nós temos o pão na mesa, nós estamos guardados, estamos saudáveis. Isso assim deve ser motivo para nós também de gratidão. Então, oremos para que o Senhor preserve a nossa vida, para que o Senhor cuide daqueles que estão sofrendo. Mas também não devemos deixar de reconhecer a providência de Deus. Então, o terceiro motivo é, vamos agradecer. Há motivos para agradecer? Sim, o nosso Pai bondoso está cuidando de nós. Vamos orar? Vamos. Senhor Deus, nós queremos louvá-lo nesta tarde, queremos engrandecê-lo, Senhor, pela sua bondade e pela sua graça. Quero orar com os meus irmãos, com a Tainá, que está aqui, e com tantos outros irmãos que estão em São Paulo, em outros estados, quem sabe até em outros países, Senhor. Nosso primeiro pedido é que o Senhor esteja com aqueles que estão sofrendo, Senhor. Guarde o coração daqueles irmãos, daquelas irmãs, homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, idosos, pessoas que estão sofrendo nesse momento com o luto, com a falta de pão na mesa, Senhor. Dá-nos, Senhor, um coração inclinado para ajudar, para abençoar a vida dessas pessoas pelo muito que o Senhor também tem nos oferecido. Esteja com aquele que chora, Senhor, esteja com aquele que está num leito de hospital nesse momento, clamando pela sua vida, talvez até nos assistindo aqui, Senhor. Dá graça àqueles que estão em sofrimento para continuar em perseverança, Senhor. Também oramos, ó Deus, agradecendo ao Senhor porque estamos vivos, porque temos saúde, porque apesar de que muitas coisas estão um caos, tempos difíceis estamos vivendo, mas o Senhor tem preservado a nossa vida, Senhor. Obrigado pelo pão, obrigado pela vestimenta, obrigado pela vida que nós temos, ó Deus. Continue abençoando a cada igreja, dando sustento a esses irmãos para ajudar aqueles que estão padecendo e estão com fome, Senhor. Dá-nos também, ó Deus, um coração sempre inclinado para a misericórdia e nos ajude a ter essa percepção constante. Anima-nos na fé, Senhor, que possamos passar por esse tempo insistindo no serviço ao Senhor, na oração, na leitura, na comunhão dos santos, para que assim então, ó Deus, possamos passar por esse momento confiados e segurados pelo Senhor. Obrigado, Pai, pelo seu cuidado tão pessoal sobre a nossa vida, lembrando, Senhor, daquilo que Jesus disse lá em Mateus, o nosso Pai sabe do que nós precisamos. Eu oro, Senhor, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que lindo. Obrigada, pastor. Eu que agradeço. Deus abençoe a sua vida. Que bom. Olha, gente, agora nós temos aquele quadro do... Eu acho que vou pular o desenho do dia de hoje, mas eu vou passar o vídeo da Marcele antes, da Marcela. Tá bom. Marcela Mello gravou um vídeo pra gente também, contribuindo com o tema do dia de hoje. Vamos assistir?
Olá, Deus, sou eu de novo. Você já se sentiu insistente com alguma oração? Ou não quis orar demais por um motivo justamente para não ser insistente com Deus? A Bíblia nos relata uma parábola que Jesus contou para os seus discípulos. Está lá no livro de Lucas, capítulo 18. A parábola do juiz mau e da viúva que insistia demais na causa dela para que ele atendesse. O contexto em que Jesus conta essa parábola é falando sobre a sua volta, para que os discípulos e os cristãos continuassem firmes na oração enquanto esperavam a volta de Cristo. Mas o princípio dessa parábola pode ser usado para nossos pedidos e nossas orações para com o Senhor. Ele fala que se aquele juiz era um homem mau e por conta da insistência da viúva ele atendeu o seu pedido, quanto mais Deus fará para os seus filhos, para os seus escolhidos. E Jesus diz, palavras dele que estão lá relatadas em Lucas, que nós não devemos esmorecer na oração. Devemos continuar firmes e pedindo ao Senhor o que nós queremos. Devemos ser persistentes. A oração é a chave para que o Senhor cumpra os propósitos dele na nossa vida. Ele usa a oração para isso. É por isso que devemos sim ser insistentes na oração. Porém, precisamos lembrar também o que está relatado lá no livro de Tiago, quando Tiago diz que muitas vezes nós não recebemos as respostas das nossas orações porque pedimos mal. Fazemos pedidos a Deus para os nossos próprios prazeres serem atendidos e não para a glória dele. Então, em primeiro lugar, precisamos pedir ao Senhor coisas que o glorifiquem na nossa vida, através da nossa vida. Assim Ele ouvirá as nossas orações e responderá conforme a vontade perfeita dele para nós. Não desista de orar, persista na oração e creia que o Senhor tem o melhor para a sua vida. Até a próxima! Má, obrigada pelo vídeo mais uma vez, obrigada pela reflexão. Muito bom, né, ter essa participação também e somar aqui com a nossa conversa, nosso tema. E ela cita, né, pastor, o exemplo da viúva e o juiz, né? Exatamente. Mas uma perspectiva também, né, do real sentido ali de Cristo também, conversando com seus discípulos. Eu queria só falar uma coisinha. Eu tô assistindo aquela série The Chosen. Você já assistiu? Nunca assisti, mas eu já ouvi falar. Gente, o senhor vai sair daqui Aquela com essa pessoa série que não tá ligada no assunto, não, mas... Mas você sabe que ela é no aplicativo, né? Você Sei, baixa. Então nós vamos sair daqui com o seu aplicativo já baixadinho, bonitinho, pra você assistir em família, porque é uma série linda. E aí, eu acho tão... Porque eu achei ela, de todas as produções cristãs, eu achei que ela é que mais tem essa sensibilidade com a palavra, com a Bíblia. Você consegue... Não tem um episódio que você não chora, no final ou no meio, em algum momento. Você chora, você se emociona. Não importa, até a pessoa mais durona, que eu sei que eu já assisti do lado, ela sai uma lagriminha. Porque mantém as escrituras. E aí eu acho tão linda essa relação. Eu fico imaginando mais ainda como era esse relacionamento de Cristo com seus discípulos. Né? Nesses momentos de conversa, de ensino, os olhares atentos, piscando, Sim. né? Eu fico aqui quando vocês estão falando, eu fico com meus olhos assim, piscando, fico atenta. E não só isso, né? Mas aquele momento assim que, falando de relacionamento, que hoje nós nos relacionamos com o Senhor por meio da oração também, mas aqueles momentos que Jesus contava a parábola, os discípulos não entendemos. Você vê que é muito nós, né? É muito nós. Não entendi. E o Senhor pacientemente, eu vou explicar então, vou explicar só para vocês, aí explica. Eu fico imaginando, que é bem isso mesmo, somos nós, Sim, né? Mostra exatamente. de uma forma tão real, né? E o carinho ali, aquela bondade ali, vamos passo a passo. Mas isso é muito bom. Eu acho que foi... Não sei vocês estão quietinhos hoje, hein? Olha, eu vou te contar, hein? Esses dias vocês estão bem caladinhos, mas eu sei que vocês estão aqui. Mas, assim, eu acho que foi assim, de um entendimento pra gente, né? Pensar também, meditar e analisar, né? Quais têm sido os nossos pedidos, os nossos desejos ali. Sim. Acho que a mensagem final é essa, né? Pra gente avaliar também como tem sido qual tem sido, né, a nossa insistência. É para mudar a Deus ou para depender mais de Deus? Exatamente. Acho que isso resume aí nossa conversa parte. De hoje. Sim. Desenho do dia? Vamos.
Ai, eu não sei se eu escolhi o desenho certo. Eu tava com dificuldade. Esse é o momento. É o seguinte, lutar contra o pecado é uma marca do cristão. Mas lutar e tomar uma surra são coisas bem diferentes. É, Dá para eu trazer pro tema de hoje. dá. Tá difícil, né? Eu tô maquinando aqui. Porque o que eu entendi? Uma coisa é eu lutar contra o pecado. E ok, eu estou lutando, eu estou na sempre ter militância, né? recaídas, Nós somos uma igreja militante, no sentido de que estamos lutando constantemente, né? Mas a grande questão é quando eu luto e tomo uma surra, quer dizer, eu me entrego ao pecado. Exatamente. E aí a gente tem que analisar. Não, eu sei, eu não queria passar o desenho. Eu escolhi o desenho errado, gente, eu confesso. Já tira da tela, Matheus, obrigada. Vamos mudar assim, ó. Vamos colocar assim, ó. Vamos fazer uma outra leitura? Não, a gente pode fazer assim, Vamos ó. salvar o Lutar na vida de oração é, assim, lutar contra o desânimo de orar, ou até mesmo aquela, eu tô sem vontade. Ok. Mas ser vencido constantemente por esse desânimo é um problema. Olha aí a gente adaptando aqui. Olha como salvou. Até o Matheus tá aqui na minha... Ele tava pensando como eles vão explicar algo que tá difícil de ser explicado, né? Dentro do contexto. E ele ficou feliz. Ele falou, aê, pastor, né? Obrigada, pastor. Eu que agradeço. Não perdemos o desenho do dia hoje, mas é isso. E você, gente? Deixa eu ver aqui as mensagens, deixa eu ver os comentários. A Nilza colocou glória a Deus por tudo, grandes coisas faz o Senhor por nós. A Marta, muito bom ouvir os irmãos. A Edilza colocou amém. Legado reformado aos pés do Salvador, amém. E é isso. E aí ali eu já li, que foi a Edilza, ela concordou, né, que acontece algumas coisas com a gente. Pastor, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço estar aqui e falando de uma coisa muito importante para a gente finalizar aqui. Claro. Ai, por favor. Quarta-feira, ontem nós começamos o culto restaurado pela palavra, né? A Igreja Presbiteriana de Pinheiro está com esse projeto de ter mais cultos durante a semana, entendendo a necessidade das pessoas ouvirem a palavra e também entendendo a oportunidade que o Senhor tem nos dado. Então, a equipe, né, pastoral, conselhos, os nossos irmãos, temos orado e incentivado a você a participar desses momentos conosco. A gente tem tido, graças a Deus, uma boa resposta, dizendo, olha, obrigado, boa iniciativa, porque pessoas estão sedentas da palavra de Deus. Nós somos sedentos da palavra. Então, às quartas nós temos o culto restaurado pela palavra. O primeiro culto foi ontem. Como foi? Me conta. Foi uma bênção, nós começamos, foi um culto só online, né? Nós não tivemos um público ainda por algumas questões de organização e também na questão do tempo que nós vivemos, né? Estamos nos adaptando e organizando isso, mas foi uma grande bênção. O Senhor nos deu a graça de termos ali muitas pessoas assistindo o culto e foi assim uma bênção no sentido de que a palavra do Senhor está sendo pregada, né? Irmãos servindo e pessoas participando, pessoas se envolvendo. Ontem eu preguei Romanos 8, 31, 39, que eu falei sobre o inabalável, a firmeza de um amor inabalável, baseado no amor de Deus por nós, como que nós podemos viver em fé por esse amor que nunca muda. Então isso é importante. E hoje também tem culto. Hoje tem o quê? Um culto novo, gente. Culto, a grande comissão com o reverendo Arival, o reverendo Mariano, que dirigem, que cuidam desse culto, e o pastor Paulo Júnior, que irá pregar hoje o culto, a grande comissão, às 20 horas. Você pode também fazer a sua inscrição no site. Entra aí, ippinheiros.org.br, faz a sua inscrição, né? Vai ter inscrição, vai ter culto presencial aqui, e você pode participar. E também assistir de onde você estiver, da sua casa. Se você estiver em outro estado, em outro país, também pode assistir e participar desse culto conosco. Então, graças a Deus por isso. Graças a Deus por esta grande oportunidade que o Senhor tem nos dado. Muito bom. Esse período está sendo um período de muita mudança, de um crescimento das atividades também da igreja, né? Está sendo bem propício. E, pastor, mas só para tirar dúvida, os próximos cultos é presencial, né? Nós estamos organizando isso com várias equipes, porque começaram vários cultos, né? Então nós estamos organizando. Então hoje nós temos segunda, que é o Conexão com Deus, quarta, que é o Restaurado pela Palavra, baseado no Salmo 19:7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, e culto quinta, o culto à grande comissão, baseado também em Mateus capítulo 28. E então, estamos organizando, estamos organizando tudo isso. E a nossa programação de domingo, que é ser super bem-vindo a participar.
Exatamente. E aí agora vamos pensar num para terça e sexta, tá faltando, hein? Quem sabe? É Vamos terça orar. ainda tem o programa, né, também, Sim, Você é o exatamente. Missionário, com o Reverendo Arival, às Isso. 20 horas. Mas vamos pensar um sexta também, olha que legal. É, Vamos fechar a semana, gente. Vamos ficar todo mundo aqui juntinho falando do... E eu só queria dar mais um aviso, posso? Pode, por favor, o espaço é seu. Olha, a Mocidade de Pinheiros está com um programa, está com uma campanha muito legal, que é o Abril Vermelho. Sabe o que é o Abril Vermelho? Ai, eu vi. Então, o Abril Vermelho é o seguinte, para você... Na verdade, eles começaram aqui o movimento com os próprios grupos de pequenos, né, os grupos, os PGs aqui da Mocidade. Uma competição sadia, amável e benéfica que eles estão fazendo é quem doar mais sangue vai, então, ganhar. Então, o que acontece? Eles estenderam esse convite aos irmãos da igreja e a pessoas de qualquer lugar do país. Você pode doar sangue, sangue ou plasma, participando do Abril Vermelho e concorrer a uma Bíblia do Reverendo Hernandes Dias Lopes, a Bíblia anotada dele, com o livro Generosidade do Pastor Arival. Como que você pode participar? Vai no Instagram da Mocidade Pinheiros, lá tem todas as informações. Entre em contato com eles pelo... Eu nunca lembro lá, não é Messenger, eu não sei como é que chama. Ai, lá nas mensagens. Manda né? mensagem. Direct. Direct, obrigado. Obrigada, Muito obrigado. Mateus. Obrigado, Matheus. E aí você pode, então, receber mais informações. Mocidade Pinheiros, vai lá no Instagram, Abril Vermelho, é um movimento que eles têm feito, a juventude, a mocidade aqui de Pinheiros, uma grande bênção para poder abençoar e doar sangue, porque muitos hospitais estão precisando neste momento, e eles, então, estão fazendo com cuidado, com zelo, com toda uma organização da equipe. E você, de onde você estiver, de qualquer outro estado, pode participar e pode concorrer à Bíblia anotada do Reverendo Hernandes Dias Lopes com o livro Generosidade do Pastor, do Reverendo Arival. Então, vai lá no Instagram da Mocidade e procure mais informações. Ah, tá. Já ia até falar. Já pergunta para ver como que você vai fazer para poder comprovar, para pôr o nome, enfim. Entra lá agora e já participe. Pastor, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Mais algum recadinho? Chega de recado. Não? Hoje foi dia de testemunhos e recados. Mas é ótimo, não foi bom? Você gostou? Você que tá em casa? Ó, aqui, ó, teve interação. A Edilza já disse que ela tá assistindo The Chosen, então fica esse convite, viu, pastor? O Périx colocou, ele mora sozinho em um sítio e sem a família externa para se comunicar. Conversar com Deus é essencial. Não há opções, ele colocou, é isso mesmo e acabou. Muito bom, ele é de Arujá. Legal. Gente, é isso. Obrigada, né? Conversamos aqui com o pastor. A programação continua, não me abandone não, hein? Ó, já vamos chamar até aqui, junto com o pastor. Nós vamos agora ouvir a Lídia Dickel, ela tem um recadinho pra gente bem legal da Editora Hebron. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, você que está nos assistindo. Quero falar hoje da Editora Hebron, que já é uma realidade. E o que nos deixa mais felizes, mais alegres, é saber que todo o lucro da Editora Hebron, da venda dos livros, será destinado a missões. Para quê? Para ajudar a Igreja Presbiteriana de Pinheiros a cumprir a visão de uma grande igreja missionária. Então, usufrua dessa editora, compre livros, tem muito livro bom, e essa é a dica de hoje desse sonho que virou realidade. Editora Hebron, é só acessar o site editorebron.com.br. Também tem no Instagram, só seguir lá e desfrutar dessa bênção de conteúdo cristocêntrico de qualidade. Lídia Dickel para o Sempre Juntos. Obrigada, Lídia, pela informação. E você que está em casa, você sabia que se pode, né? Você entendeu. Você pode entrar no site e comprar o livro que você quiser, ainda mais agora, que está ficando mais em casa, né? E é tudo online. Então, entra no site www.editoraebron.com.br e aí você pode, caso você queira, a Bíblia do Reverendo Hernandes, você pode entrar lá, fazer o seu pedido, ou o livro Generosidade do Reverendo Arival. Aliás, pega a sua listinha, eu sempre falo isso, porque todo o programa nós temos dicas de leitura. Então já pega alguns livros aí que você já tem anotado e faça sua pesquisa no nosso site, já faça a sua compra lá. Agora, continuando, nós temos o Que Bombom nas Redes. E o Que Bombom nas Redes, olha,
O pastor Tiago saiu daqui, mas eu não vai escapar, não. Olha ele ali na telinha. Eu peguei uma foto que ele postou no Instagram, que é o tjh.silva. Ele fez um post muito especial desse momento ali, em total comunhão, né? No cafezinho ali com a família, nesse lanche juntos ali. E aí ele postou. E aí vem acompanhado do versículo ali de Salmos 128:3, né? Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, mas com rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Olha só, que Deus continue abençoando esses momentos, né? Na família do pastor Tiago, né? E da Luana, ali tem o Pedro Felipe na foto, mas que também Deus esteja abençoando a sua vida, onde você estiver, né, os seus familiares, se você tem a oportunidade de estar próximo ou não nesse período, né, de pandemia, onde a gente está tendo algumas restrições e alguns cuidados, mas fica aí de incentivo para a gente, para quando tudo isso acabar, a gente já marcar um cafezinho da tarde com aquele amigo, com aquele parente, que eu tenho certeza que você deve estar morrendo de saudade nessa casa, porque eu estou morrendo de saudade de ter momentos assim. Então fica aí. Nós chegamos, acabou, nosso programa acabou, ficamos por aqui, sempre juntos, de quinta-feira encerrou, mas se Deus quiser amanhã estaremos de volta, lembrando que hoje tem culto às 20 horas e tem vaga presencial, gente, você pode entrar no site, eu só não garanto, eu não posso garantir agora que ainda tem a vaga, porque está desde cedo, né, com as vagas liberadas, se eu não me engano são só 174 vagas, né, para participação do culto presencialmente, mas não fique triste, você pode assistir online, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!